Salve, torcida vascaína! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo para trazer todas as atualizações do Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e mostrar aquele apoio com o like, para acompanharem de perto cada novidade que envolve o nosso time do coração. O atacante Eric Marcos, atualmente emprestado ao Ludogorets, está prestes a se tornar uma nova sensação no futebol europeu, e as notícias sobre sua permanência no Vasco começam a tomar contornos definitivos. Após um desempenho promissor no clube búlgaro, onde já marcou 4 gols em apenas 10 jogos, a expectativa é de que ele não retorne mais ao Cruzmaltino. Com um contrato de empréstimo que se estende até o meio do próximo ano, os europeus estão se preparando para concretizar a compra do jovem jogador ao final de 2024. Essa possibilidade de transferência está gerando discussões nos bastidores do Vasco, que agora precisa lidar com a realidade de perder um talento que, embora tenha mostrado seu valor fora do Brasil, não conseguiu brilhar da mesma forma em sua equipe de origem. Os agentes de Eric já comunicaram à diretoria do Vasco o interesse do Ludogorets em exercer o direito de compra, o que traz uma nova perspectiva para o futuro do atleta. Para assegurar 80% dos direitos econômicos do jovem, o clube búlgaro deve desembolsar 1,8 milhão de euros, cerca de 11 milhões de reais na cotação atual. Este investimento é um sinal claro de que o time da Bulgária vê potencial em Eric e acredita que ele pode se tornar um jogador-chave em suas ambições na Europa. Para o Vasco, essa quantia representa uma importante injeção de recursos, embora a venda não alcance as expectativas iniciais que o clube tinha em mente para o jogador. Na comparação de suas performances, os números falam por si. Eric Marcos vem mostrando um desempenho muito superior no Ludogorets, marcando 4 gols em 10 partidas, enquanto sua passagem pelo Vasco foi marcada por dificuldades. No clube carioca, ele participou de 32 jogos, mas apenas conseguiu balançar as redes 2 vezes. Essa discrepância no desempenho levantou questionamentos sobre sua adaptação e utilização no time principal, evidenciando a dificuldade que o jovem enfrentou em encontrar seu espaço em um elenco repleto de pressões e expectativas. A realidade é que Eric Marcos sempre foi visto como um ativo valioso pelo Vasco, especialmente em um momento em que o clube busca reforçar seu caixa. Entretanto, sua performance abaixo do esperado acabou dificultando as negociações em potencial. O clube esperava que ele se tornasse uma peça-chave, tanto em campo quanto em termos financeiros, mas a falta de resultados significativos fez com que a transferência para o Ludogorets não fosse tão vantajosa quanto poderia ter sido em um cenário ideal. Agora, o desafio do Vasco é encontrar novos caminhos e estratégias que possam garantir um retorno financeiro mais robusto em futuras negociações. À medida que Eric se destaca na Europa, a torcida do Vasco se vê dividida entre a frustração pela perda de um jogador promissor e a esperança de que a venda traga os recursos necessários para fortalecer o time. A transferência para o Ludogorets, embora abaixo das expectativas iniciais, ainda pode ser vista como uma oportunidade para o clube reavaliar sua abordagem em relação a jovens talentos. A experiência de Eric na Bulgária pode servir como um aprendizado não apenas para ele, mas também para a diretoria do Vasco, que precisa identificar e desenvolver suas promessas com mais eficácia. Agora, com o futuro de Eric Marcos se delineando cada vez mais no cenário europeu, os torcedores do Vasco aguardam ansiosamente por notícias sobre a conclusão da negociação e como isso afetará a equipe nos próximos meses. A expectativa é de que a venda traga alívio financeiro e possibilite investimentos em novos jogadores que possam atender às necessidades do elenco. O que resta saber é se a história de Eric servirá de inspiração para a próxima geração de atletas do Vasco, lembrando a todos que, mesmo diante de desafios, o futebol pode reservar surpresas e oportunidades inesperadas. Uma polêmica recente agitou os ânimos entre os torcedores do Vasco, quando André Balada, em um podcast, fez comentários que muitos interpretaram como um deboche direcionado ao clube. As declarações, que logo se espalharam nas redes sociais, levantaram questionamentos sobre a postura do artista em relação à equipe carioca. Em um tom descontraído, Balada pareceu menosprezar o Vasco, gerando uma onda de indignação entre os fãs, que não hesitaram em manifestar sua insatisfação. A situação se intensificou rapidamente, transformando a fala do artista em um dos assuntos mais comentados entre os apaixonados pela equipe, que se sentem ofendidos por qualquer tipo de desdém direcionado ao seu clube do coração. O descontentamento dos torcedores é palpável, e muitos veem as palavras de André Balada como um reflexo da desvalorização do Vasco no cenário esportivo atual. Para a torcida, a história do clube é marcada por glórias e tradições, e qualquer ironia ou desdém acaba sendo interpretada como um ataque à sua identidade. Enquanto o artista se defende afirmando que suas intenções não eram hostis, a repercussão de suas declarações evidencia como o futebol é um tema sensível e poderoso, capaz de unir e dividir opiniões. Agora, a expectativa está em saber como essa situação se desenrolará e se Balada se manifestará novamente, especialmente em um momento em que a conexão entre os ídolos do esporte e seus fãs é mais importante do que nunca.
Com a controvérsia em torno das declarações de André Balada ainda ecoando nas redes sociais, a expectativa cresce sobre como ele irá se posicionar diante da repercussão negativa de seus comentários sobre o Vasco. Será que o ex-jogador tentará se retratar e esclarecer suas intenções, ou permanecerá em silêncio, alimentando ainda mais o burburinho? Os torcedores, ansiosos por uma resposta, se dividem entre aqueles que pedem uma explicação e os que defendem a paixão incondicional pelo clube, independentemente das palavras de um ex-jogador. Enquanto isso, a tensão se acumula e a torcida aguarda por uma possível reação de Balada, que pode decidir entre desviar o foco ou aproveitar a tensão gerada para se engajar com a comunidade vascaína. O desfecho desse embate entre um ex-jogador e a apaixonada torcida de um dos clubes mais tradicionais do Brasil promete ser uma saga intrigante, e todos estão de olho para ver como essa história se desenrolará. Antes de continuar, bora deixar o like e ativa o sininho no canal do Vascão para não perder as novidades, beleza? Seguindo em frente. O possível deboche de André Balada em relação ao Vasco durante um podcast não apenas gerou uma onda de indignação entre os torcedores, mas também pode ter consequências profundas para o clube. O desdém de um ex-jogador, especialmente em um momento em que a equipe busca retomar seu espaço e reconstruir sua imagem no cenário do futebol brasileiro, pode ser interpretado como um ataque à identidade e à história do Vasco. As palavras de Balada reverberam em um ambiente onde a paixão e a lealdade dos torcedores são fundamentais. Essa situação pode desencadear um movimento de união entre os fãs, que se sentirão compelidos a defender o clube de qualquer crítica externa, ao mesmo tempo em que exigem resultados e comportamento à altura de sua tradição. Além disso, o impacto dessa polêmica pode se estender para dentro do campo. O clima de desconfiança e frustração gerado pelas declarações de Balada pode afetar o moral dos jogadores, que já enfrentam desafios significativos em suas performances. Em um momento em que o Vasco precisa de coesão e determinação para enfrentar adversidades, qualquer divisão, seja interna ou externa, pode ser prejudicial. O deboche não apenas arranha a imagem do clube, mas também pode desestabilizar a confiança da equipe, que precisa se manter focada e unida para superar os desafios da temporada. Assim, a situação se transforma em um verdadeiro teste para a resiliência do Vasco, que agora deve encontrar força na adversidade e na paixão de seus torcedores para seguir em frente e deixar sua marca no futebol brasileiro. Agora é a sua vez, torcedor. O que você acha desse possível deboche de André Balada em relação ao Vasco? As palavras de um ex-jogador têm o poder de ressoar nas arquibancadas e na alma de quem ama o clube, e queremos saber como você se sente sobre essa situação. Será que essa polêmica vai unir ainda mais a torcida, transformando a indignação em combustível para apoiar o time com fervor renovado, ou você acredita que pode criar uma divisão que atrapalhe o desempenho da equipe? Como você imagina que os jogadores devem reagir a esse episódio? O que está em jogo agora é mais do que apenas uma declaração, é a honra do Vasco e a força de uma torcida que nunca deixa de lutar. Compartilhe suas opiniões e expectativas. Sua voz é fundamental nessa discussão, e todos estão atentos para ver como essa história se desenrola nos próximos capítulos. O que você espera que aconteça a seguir? Notícias fresquinhas do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e deixa um like pra gente continuar. Comenta o que você pensa sobre as notícias, isso é muito legal pro Vasco. Até o próximo vídeo.